Poder ficar um tempo sozinho em casa sem ter ninguém perto pra perturbar e fazendo o que quiser parece uma ideia divertida até pra um adulto. Imagina pra uma Macaulay Culkin. Esqueceram de Mim é um clássico do tempo em que os filmes feitos pra assistirem em família tinham cenas como gente se queimando, pisando em prego e caindo da escada. E mesmo expostos a isso, nós nos tornamos pessoas normais, não é mesmo? Ou talvez isso explique muita coisa. Mas o que importa é que no vídeo de hoje eu vou mostrar não só curiosidades da produção, mas também como fizeram os truques das cenas onde os ladrões do filme são pegos em várias armadilhas, como em um desenho animado. Não faltou criatividade, viu? E eu já vou começar o vídeo falando sobre as cenas dos vilões se dando mal. Sem truques digitais ou grandes recursos, tudo foi encenado de forma tão realista e dolorosa que a equipe de filmagem mal conseguia rir, achando que os dublês tinham se machucado de verdade, o que felizmente nunca aconteceu. Na maior parte das quedas, só foram usados alguns acolchoamentos nas roupas dos dublês. A equipe se esforçou tanto para cair para trás o mais alto que podiam, que essas acrobacias ganharam o mesmo nome do filme, e segundo o coordenador de dublês Fred Heiss, passaram a ser solicitadas em várias produções, mas em alguns momentos do filme foram adicionados truques à moda antiga, e curiosamente existe mais de uma versão sobre como foram realizados alguns desses efeitos, provavelmente por terem testado alternativas diferentes. Dizem que a cena onde a cabeça do ladrão Harry é queimada com o maçarico foi conseguida com uma técnica de ilusão conhecida como Pepper's Ghost, o fantasma de Pepper. Eles teriam usado um painel de vidro colocado em um ângulo de 45 graus para refletir o fogo e parecer que ele estava na cabeça do ator, quando na verdade a chama estava sendo lançada em uma escultura de cabeça pintada de preto, em frente a um fundo escuro. Uma luz cintilante direcionada no rosto do ator completou a ilusão. Algumas manchas à direita da imagem seriam causadas por reflexos da cortina preta usada atrás do boneco. O diretor Chris Columbus também falou sobre terem usado um capacete de cerâmica que permitiria que o fogo fosse lançado na cabeça do ator, uma ideia que Joe Pesci não gostou muito. Para proteger os pés de Daniel Stern em alguns momentos, criaram pés falsos de borracha. Isso pode ser percebido nessa cena, na neve, mas dizem que quando ele pisa nos ornamentos da árvore de Natal, eles eram feitos de açúcar para não machucar. Já para a cena do prego, providenciaram uma versão do objeto feita de borracha, que era capaz de retrair quando pressionada. Borracha também foi usada na lata que bate na cabeça dos bandidos. O momento onde a aranha aparece no rosto do ladrão Marv foi real e filmado em uma única tomada a pedido do ator. Alguns dizem que o grito dele foi fingido, sem nenhum som, e depois dublado. Outros dizem que o grito foi real, porque avisaram o ator de que o animal não era sensível ao barulho. A cena em que Kevin quase é atropelado pela van de Harry e Marv foi realizada ao contrário, por uma questão de segurança. Isso pode ser percebido pela caminhada estranha do protagonista, que na verdade filmou andando para trás, pelo cachecol que se prendeu ao carro por alguns instantes, e pelo movimento invertido da fumaça do carro, que pode ser vista sobre a neve. Falando em neve, aquela que cai mais pro final do filme do lado de fora da casa do Kevin era na verdade feita de flocos de batata. Algumas fotografias de bastidores mostram membros da produção jogando esses flocos na frente de ventiladores, mas outras imagens mostram que também cobriram o chão com rolos de uma espécie de manta branca, que de longe parecia neve. Para fazer a cena onde Kevin desliza pela escada, membros da produção construíram algo como uma pequena rampa de esqui dentro da casa, como base para um escorregador. No primeiro teste, o objeto voou cerca de 9 metros, passando pela porta da frente. Para não ficar perigoso, colocaram cabos para amortecer a queda e também almofadas na parte de baixo. Quando foram filmar, o diretor achou muito lento, então Fred Heiss resolveu arriscar e tirar os cabos para deixar o dublê correr solto. E aí a cena ficou perfeita. Quem examinar a cena quadro a quadro vai perceber o rosto do dublê em alguns momentos. Além desses truques, o filme também tem outras curiosidades interessantes de bastidores, que eu vou mostrar ainda nesse vídeo. Mas antes, eu tenho um novo recado pra você. Se você quer se tornar mais valorizado no mercado, se liga nisso aqui. Como você sabe, a Hashtag Treinamentos é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina, focada em fazer você se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua empresa ou para se destacar em um processo seletivo. E no dia 5 de agosto vai rolar a assinatura vitalícia da Hashtag. Com um único valor que você vai investir uma única vez na sua vida, você vai ter acesso para sempre a todos os treinamentos já disponíveis na Hashtag, como Excel, inteligência artificial,
Power BI, análise de dados, linguagens de programação como Python e JavaScript, ciência de dados e o recém-lançado curso de inglês. Você vai ter acesso vitalício a todos os cursos que eles têm, inclusive aos novos que ainda forem lançar. Para ter acesso a essa oportunidade, clica no link na descrição ou acessa o QR Code na tela para ser avisado assim que a oferta for liberada. E nunca mais vai precisar gastar um centavo sequer para se destacar no mercado. Isso tudo com os treinamentos sem nenhum pré-requisito, do básico ao avançado, com suporte a dúvidas e uma didática que realmente qualquer pessoa consegue aprender. Então clica no link na descrição ou acessa o QR Code e aproveita! Voltando a falar de Esqueceram de Mim, o filme foi escrito e produzido por John Hughes, o criador de Curtindo a Vida Adoidado, que teve a ideia quando escreveu uma lista do que não poderia esquecer quando viajasse de férias com a família. Ele chamou Chris Columbus para ser o diretor quando Columbus achava que sua carreira estava arruinada por ter abandonado um projeto com Chevy Chase, com quem ele não se deu bem. Columbus se apaixonou pelo roteiro, em parte porque o maior medo de infância dele eram ladrões. Isso talvez explique o empenho do diretor em caprichar no sofrimento dos bandidos do filme. Dizem que foi o próprio diretor quem incluiu o personagem do velho Marley para ter um elemento mais emocional na história. Isso também criou cenas adicionais no final do filme. John Hughes escreveu o papel principal de Esqueceram de Mim especialmente para Macaulay Culkin, mas mesmo assim Columbus quis testar centenas de outras crianças. Foi só depois de todos esses testes que ele se convenceu de que ninguém seria melhor do que Culkin como Kevin. Antes da escolha de Joe Pesci como Harry, vários outros atores foram cogitados para o papel, entre eles Robert De Niro, Danny DeVito e Christopher Lloyd. Já o personagem Marv foi escrito pensando em Daniel Stern, que inicialmente recusou por causa do salário e da duração das filmagens. Daniel Roebuck foi então escalado, mas foi dispensado por falta de química com Joe Pesci, o que levou o estúdio a ceder e trazer Daniel Stern de volta, já que ele e Pesci eram amigos e funcionavam muito bem juntos. No papel de Kate, mãe de Kevin, foram cogitadas atrizes como Kirstie Alley, Sigourney Weaver e Jodie Foster. Já para interpretar o pai Peter, teriam sido consideradas as mais diversas opções, como Al Pacino, Bill Murray e até Arnold Schwarzenegger. A atriz Hilary Wolf, que foi escolhida como irmã de Kevin, foi campeã mundial de judô júnior e anos depois do filme chegou a participar de 2 Olimpíadas. O hoje vencedor do Oscar Kieran Culkin, irmão de Macaulay, foi escolhido para interpretar um dos primos de Kevin. Familiares do diretor Chris Columbus foram chamados por ele para aparecerem como passageiros do avião. O sogro do diretor apareceu como um policial e a namorada de Buzz, que aparece na fotografia, foi representada pelo filho do diretor de arte, maquiado como uma menina, porque o diretor Chris Columbus achou que seria muita crueldade zombar de uma atriz para fazer humor. John Candy fez sua participação especial como um favor para o amigo John Hughes, que permitiu que ele fizesse vários improvisos. Candy trabalhou um só dia, por 23 horas. Ele concordou em receber o valor mínimo estabelecido pelo sindicato, mas dizem que não ficou muito satisfeito quando recebeu $414. O papel dele como músico de polka é uma referência a um antigo sketch que ele fez para TV. Existia uma lenda de que Elvis Presley, que faleceu em 1977, estaria vivo e fez uma participação especial no filme. Ele seria o cara de barba volumosa que aparece no fundo de uma cena com a senhora McAllister. Mas o homem foi identificado como Gary Richard Groth, um figurante que também apareceu em outros longas de Chris Columbus. Esqueceram de Mim era originalmente uma produção da Warner Brothers, que acabou abandonando o projeto quando ele ficou caro demais. A 20th Century Fox, que já vinha conversando secretamente com John Hughes, imediatamente assumiu os direitos e aumentou o orçamento de 10 para 18 milhões. A fachada da casa dos McAllister foi filmada em uma casa real, mas o interior foi quase todo construído em um colégio abandonado, porque a casa escolhida era muito pequena para filmar por dentro. A delegacia de polícia era, na verdade, um escritório de uma escola, e os interiores de aviões foram construídos nas quadras de basquete de um antigo campus de colégio. Depois que o compositor Bruce Brogton recusou trabalhar no filme por causa de outro projeto, Chris Columbus arriscou chamar o lendário John Williams para fazer a trilha sonora, achando que ele ia recusar, mas Williams ficou encantado com o que viu do filme. Columbus chegou a dizer que o filme teve um desempenho 500% melhor com o público de teste depois que a música de John Williams foi adicionada. Com o já mencionado orçamento de 18 milhões de dólares, Esqueceram de Mim arrecadou nas bilheterias mundiais mais de 26 vezes o
o valor do seu custo de produção. O sucesso foi tão estrondoso que o filme se tornou a comédia live action de maior bilheteria da história na época, um feito que manteve por mais de 2 décadas. Mas mais do que os números, o que permanece é o carinho de gerações por essa história simples, mas cheia de criatividade, emoção e muito bom humor. E por mais que o título brasileiro diga o contrário, ninguém nunca esqueceu Kevin McAllister. O Painel Nerd agradece ao apoiador do canal e mestre dos truques Daniel Gonçalves. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike, o importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!